Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra a sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler no 5º capítulo, a partir do verso 11. E vamos até o 6º capítulo, verso de número 12. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Louvado seja o nome de Jesus. Na minha mensagem anterior, o texto base sobre o qual nós conversamos foi o capítulo 4 desta mesma epístola aos Hebreus. E o tema da nossa meditação foi a superioridade, bem como a suficiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é suficiente. A epístola aos Hebreus é toda ela um hino de exaltação a Jesus. Ela começa apresentando Jesus como superior aos anjos, ainda que ele tenha aceitado o desafio de ser menor do que eles, para tornar-se semelhante a nós e assim morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa salvação. Na sequência, a Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como superior a Moisés, porque Jesus não era apenas alguém com uma palavra de Deus para pregar, mas a própria palavra de Deus encarnada. Deus encarnado, Deus conosco, em visita à humanidade, revelando toda a vontade
de Deus. Na sequência, a Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como superior ao sacerdócio de Arão, e a todos os sacerdotes em Arão, e a todos os sumos sacerdotes da linhagem de Arão. Jesus é um sumo sacerdote, mas não da linhagem de Arão. É um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdote para sempre, cujo sacrifício foi feito de uma vez por todas para perdoar os pecados uma vez por todas. Agora, conquanto a Epístola aos Hebreus nos apresente Jesus como superior, também nos apresenta o risco de não ouvirmos a voz de Jesus. E o raciocínio do autor da Epístola aos Hebreus é muito claro. Se houve quem não ouvisse a mensagem de anjos, se houve quem não ouvisse a mensagem de Moisés, se houve quem não ouvisse a mensagem dos sacerdotes, é possível que haja hoje quem não ouça a voz de Jesus. O texto da carta aos Hebreus começa de modo tão bonito, com uma declaração tão forte e contundente, que diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, recentemente nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É como se Deus, ao longo da história, fosse intensificando seu modo de comunicar-se conosco, até que na plenitude dos tempos falasse conosco na plenitude de seu Filho, para que finalmente nós nos tornássemos capazes de ouvir. Mas uma vez que houve quem não ouvisse os anjos, uma vez que houve quem não ouvisse Moisés, uma vez que houve quem não ouvisse os sacerdotes, pode ser que haja quem não ouça o próprio Jesus. E aí o autor de Hebreus arremata: se para os que não ouviram Moisés, não ouviram sacerdotes, e sequer ouviram anjos, a tragédia se tornou uma marca permanente em suas vidas, o que é que não estará reservado àqueles que agora se recusarem a ouvir o Filho de Deus? E quando nós chegamos então neste trecho que nós lemos, estas advertências, estas exortações, esta chamada à atenção se tornam ainda mais profundos. É como se o texto quisesse insistir conosco para que não permitamos que alguns riscos, perigos se imponham na nossa vida. Esse texto nos chama a alguns cuidados, tem algumas lições, e eu gostaria de compartilhá-las com você nessa noite. Primeira lição, primeiro cuidado a que esse texto nos desafia é o seguinte: cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de amadurecer. Cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de amadurecer. O texto começa dizendo que nós devemos crescer, que nós devemos amadurecer, que nós já deveríamos ser mestres nesta altura da vida, mas ao que tudo indica, somos como crianças que não podem comer alimento sólido na presença de Deus. Há uma síndrome que ameaça a vida cristã. É a síndrome de Peter Pan. Você conhece a história do Peter Pan. Peter Pan, basicamente, um menino que recusava-se crescer. A história do Peter Pan é a história de um menino que recusava-se crescer. Talvez muitos cristãos vivam com essa síndrome. Recusam-se a crescer. A Bíblia Sagrada, quando fala de crianças, ela fala de crianças numa dupla perspectiva, uma positiva e a outra negativa. A positiva todos nós conhecemos e lembramos bem. Foi Jesus quem disse que nós devemos nos tornar como crianças. Quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. A criança é a referência. A inocência da criança, a ingenuidade, a pureza, a rapidez para perdoar,
a credulidade fácil, coração aberto, facilidade para superar feridas pontuais, ocasionais, ausência de malícia. Quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas a Bíblia também toma a criança, em alguns textos, como uma referência negativa. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O autor aos Hebreus diz, somos como crianças, que ainda precisam de leite, já não podem comer alimento sólido. Que bom se você foi amamentado, amamentada por sua mãe, que bom. Que bom se até os 6 meses você foi amamentado, amamentada de modo exclusivo e depois até os 2 anos de modo complementado. Que bom se isso aconteceu com você. Mas que bom também se hoje você come de tudo. Que bom se você conhece o gosto de uma picanha meia-lua no espeto, assada na brasa. Que bom se você conhece o gosto de leitoa pururuca com limão espremido e uma farofinha com bacon. Que bom se você conhece o gosto de salmão ao molho de maracujá. Que bom se você gosta de pudim de leite condensado, de torta de morango. Que bom que a gente vai sair daqui hoje e comer uma pizza. Mas só quando o culto acabar. Imagine a tristeza se alguém não pudesse comer. Uma pessoa adulta que não pode comer, que se alimenta desde a infância de leite e somente de leite. Meu Deus, como poderia sobreviver? O autor aos Hebreus está dizendo que há cristãos que são como doentes, que tendo nascido para a fé, nunca saíram do leite espiritual. Não comem nada sólido, não se alimentam com consistência. E note comigo o que é que o autor aos Hebreus está chamando desse texto de leite. O fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. É porque todas essas coisas fazem parte de uma temática maior chamada salvação. Todos esses temas fazem parte de um tema maior que diz respeito ao nosso ingresso na fé. O modo como Deus nos alcançou. Mas nós precisamos extrapolar os limites dessa temática. Conhecer os mistérios relacionados a Cristo. Conhecer os aspectos do caráter de Deus. Conhecer a plenitude do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a nossa missão no mundo. É preciso avançar. Não é mais tempo de sermos como crianças, mimadas, dependentes em tudo, de que nos ajudem em tudo, desde que estamos aqui e já faz tempo. Amadurecer é um imperativo. Crescer na fé. O apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Crescei em tudo naquele que é o cabeça, diz o apóstolo Paulo. Para que alcancemos a perfeita varonilidade, a estatura da semelhança de Cristo. Um professor meu do seminário dizia que nós gostamos de comparar igrejas a hospitais. E é verdade. Eu já ouvi, e você já ouviu várias vezes alguém dizer, igreja é um hospital. Porque tem muita gente doente, porque tem gente cuidando de gente doente, porque quem cuida de doente ocasionalmente também fica doente. Às vezes até mais doente. Mas ele dizia, às vezes as igrejas parecem muito mais com UTIs pediátricas. Antes fossem hospitais com todos os setores funcionando e trabalhando. Mas são UTIs pediátricas. Com crianças que não podem se desenvolver sozinhas. Crianças às centenas, às milhares. Pouca gente para ajudar. Uma choradeira. Uma choradeira. Crianças que não se alimentam. A não ser que alguém coloque em suas bocas. Crianças com sondas. Crianças que não se desenvolvem. Cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de amadurecer. Uma boa pergunta que todos nós podemos nos fazer é a seguinte. Quanto avancei desde que conheci a Cristo? Quanto avancei desde que conheci a Cristo? Sou uma pessoa melhor do que era? Martin Luther King Jr. disse assim, eu sei que eu ainda não sou quem eu devia ser, mas eu também sei
que já não sou quem eu era. Perfeitos nós nunca seremos, exceto na glória. Mas quanto já avançamos? Quanto já crescemos? Já perdoamos quem deveríamos perdoar, uma vez que já conhecemos o imperativo do perdão há anos? Temos abençoado aqueles que convivem conosco, de modo que reconheçam que o cristianismo e a fé nos fez ou nos fizeram bem? Temos dado testemunho de nossas convicções para aqueles que nos conhecem e nos cercam no dia a dia? Superamos vícios que sempre nos jogaram para baixo, que sempre nos boicotaram os passos e a caminhada? Quanto avançamos desde que Cristo entrou na nossa vida? Ou estamos presos, algemados às mesmas crises que já estavam presentes antes de conhecermos o Senhor? É uma pergunta boa para nós nos fazermos, a fim de que não nos tornemos pessoas incapazes de amadurecer. Segundo cuidado que esse texto nos sugere é o seguinte: cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de deixar-se tocar. E aqui nós estamos diante de um dos trechos mais difíceis de toda a Epístola aos Hebreus. Porque diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Como pode? De que queda o autor da Epístola aos Hebreus está nos falando? Talvez você pense imediatamente na queda de Adão e de Eva, o pecado. Talvez você pense em queda moral. Talvez venha à sua mente alguém que se desviou do caminho do Senhor e está vivendo de forma contrária aos princípios da palavra. Uma vez que o autor da Epístola aos Hebreus nos fala sobre a superioridade de Jesus e o risco de não o ouvirmos, e uma vez que o autor da Epístola aos Hebreus fala daqueles que simplesmente se recusaram a deixar-se quebrantar pela obra que Jesus fez na cruz, a impressão que eu tenho é que essa queda que está colocada aqui é a queda daqueles que, tendo experimentado e tendo recebido e tendo desfrutado o privilégio de conhecer tudo que a graça de Deus coloca e tem colocado à nossa disposição, simplesmente chegaram à conclusão de que não era nada disso que queriam para as suas vidas. Eu vou dar um exemplo. Segunda síndrome, que me parece ameaça à vida cristã, é a síndrome que eu vou chamar aqui de síndrome de Judas. Porque Judas é uma referência interessante nesse momento. Nenhum de nós aqui, e preste atenção no que eu estou dizendo, nenhum de nós aqui viu o que Judas viu. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui ouviu o que Judas ouviu. Nenhum de nós. Ele estava lá quando Jesus andou sobre as águas. Ele estava lá quando Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens. Ele estava lá quando Jesus curou de uma só vez 10 leprosos. Ele estava lá quando Jesus curou um cego de nascença. Ele estava lá quando Jesus expulsou um demônio e o demônio gritando dizia: sabemos quem tu és o Santo de Deus. Mas houve um momento na sua vida em que ele olhou para Jesus e disse: não era nada disso que eu queria para mim. Eu queria outra coisa. E por isso ele trocou Jesus por algo que ele achava poderia lhe trazer aquilo que ele queria então. Obviamente não trouxe. Porque quando Jesus não preenche o vazio do coração, nada preenche. E o vazio do coração dele ficou ainda maior a ponto dele sair e enforcar-se. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: Deus é bom, a graça do Senhor é superabundante, e Deus tem se esforçado, gerações a fio, para comunicar a sua bondade aos nossos corações. Mas, ao que tudo indica, há pessoas cujos corações estão e permanecerão fechados a todo o gesto de Deus no sentido de tocá-las. Pessoas que se tornaram intocáveis,
inquebrantáveis. Note comigo, o autor da Epístola aos Hebreus nesse texto diz: contudo, irmãos, ainda que falemos dessa forma, temos uma convicção de coisas melhores a respeito de vocês. De modo que esse texto afasta do meu coração e do seu coração qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer sentimento ruim. Será que amanhã ou depois pode ser comigo essa situação? Não, eu e você recebemos a palavra. Eu e você acolhemos a verdade. Eu e você nos deixamos tocar. Mas nós vivemos num mundo que, apesar da abundância da palavra de Deus, continua cheio de gente que não se deixa tocar. Mas há o risco de que, com o tempo, nós também comecemos a fechar o coração. A síndrome de Judas, como o risco de um dia a gente achar que pode encontrar resposta para as nossas vidas fora do Senhor. Eu acho que há alguns cuidados que nós podemos tomar para que o nosso coração permaneça aberto para Deus. Primeiro cuidado que nós podemos tomar: agradecer mais. Pessoas que agradecem mais são pessoas que mantêm os seus corações mais abertos para Deus. Pessoas que murmuram muito, pessoas que reclamam de tudo, finalmente terminarão refratárias, difíceis de lidar. Você talvez conheça pessoas murmuradoras. Como é difícil viver perto de alguém que reclama de tudo. Como é difícil. Que não é capaz de enxergar as coisas boas que Deus tem feito. Olhos treinados para ver as maravilhas que Deus tem feito. Deus tem feito tanta coisa boa para conosco. Deus tem nos abençoado com tantas coisas. Agradecer mais pela vida. Agradecer mais pela família. Agradecer mais pelas pessoas queridas que Deus põe na nossa história. Agradecer mais pela salvação em Cristo. Agradecer mais pela presença do Espírito Santo. Agradecer mais pela palavra de Deus disponível para nós. Agradecer mais pelo privilégio de louvar a Deus. Agradecer mais pela presença de Deus em meio às nossas lutas. Agradecer até pelas lutas. Jesus, falando sobre os fariseus que eram inquebrantáveis, usou novamente a figura das crianças como referência e agora como referência negativa. Porque condenando os fariseus, ele diz assim: a que compararei essa geração? É como crianças que estão nas praças, brincando. E umas dizem para as outras: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Vocês não gostam de nada. Não querem nada. Tudo é ruim. Se está calor é porque está calor e vou derreter aqui, onde já se viu, o mundo vai terminar e já vai virar inferno. Se está chovendo é porque está chovendo e não para de chover e como chove, ou terra que chove. Se está frio, ai que frio, não gosto de frio, que frio é horrível. E nada é bom. Se é azul é porque é azul, se é vermelho é porque é vermelho. Se é tal pessoa é ruim, se é outra pessoa diferente dela é ruim também. Quero desafiar você a agradecer mais o Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer mais. Agradecer mais é um cuidado para manter o coração aberto. Orar mais. Colocar as ansiedades diante do altar de Deus. Falar mais com Deus sobre as aflições interiores. Pedir mais a Deus por aquelas pessoas que estão perto de nós e que de repente não estão se comportando como nós gostaríamos que elas estivessem. Antes de criticar alguém, interceder por esse alguém. Antes de acusar alguém, falar com Deus sobre esse alguém. Isso também vai mantendo o coração mais sensível para Deus. Ler mais a Bíblia. Ler mais a Bíblia. Deixar Deus falar através da palavra. Jesus fala da semente, que é a mesma, mas cai em terrenos diferentes. Eu não quero nunca me tornar uma pessoa intocável, inquebrantável, dura, fechada para o Senhor. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Veja, o autor aos Hebreus fala de pessoas que foram desfrutando de tantos graus de manifestações da graça, mas caíram e ficou impossível não salvá-las, não abençoá-las, não amá-las, mas renová-las para uma postura de arrependimento.
Por causa do coração duro. Impossível não para Deus, mas para elas, porque seu coração se tornou inquebrantável. Talvez o grau mais baixo que alguém pode chegar, quando se torna simplesmente incapaz de se arrepender. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com aquele texto em que Jesus fala sobre um tal pecado contra o Espírito Santo que não terá perdão. Porque o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão é exatamente o pecado de não reconhecer a insistência do Espírito Santo em falar ao coração. Jesus fala esse texto para religiosos que, tendo visto milagres e exorcismos, atribuíram a obra de Jesus ao demônio. Meu Deus, que tipo de pessoa é uma pessoa que, vendo Deus agir, prefere achar que é o diabo a reconhecer que Deus é bom? Jesus diz, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é o Espírito Santo que começa a obra da salvação na vida de alguém. E se a pessoa está fechada para o Espírito, está aberta para quê? Não tem perdão não é porque Deus não pode perdoar, uma vez que Deus pode perdoar todos os pecados. Mas porque a pessoa está refratária a todo convite ao perdão. Uma vez que é para o Espírito que ela está fechada. Quem vê o Espírito agir e prefere atribuir ao diabo a ação do Espírito, está incorrendo no pecado contra o Espírito, que é o pecado de simplesmente não reconhecê-lo e não ter espaço aberto no coração para ele. Permanece fora daquele espaço de graça que Deus tem oferecido a todos nós. Cuidado, cuidado. Cuidado para não se tornar uma pessoa inquebrantável. Que bom será se o Senhor continuar tendo acesso à sua vida. Se você cair, levante. Se você fraquejar, confie. Se você se envergonhar todos que convivem com você, lembre-se, Deus continua amando você. Nunca desista. Porque pior do que cair é tornar-se tão duro, tão fechado, que nem enxergar que caiu consegue. Estes se tornam impossíveis de serem renovados para arrependimento. Jesus disse, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Mas aí vem o terceiro cuidado, e com ele nós vamos encerrar. Terceiro cuidado que esse texto nos apresenta é o seguinte, cuidado para não se tornar uma pessoa incapaz de perseverar. Veja o que o texto diz, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Então não é sobre o que nós estamos vivendo, é sobre o que nós não devemos viver. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Aleluia por essa palavra. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. A segurança na salvação, a segurança na fé, a alegria em pertencer a Deus, porque Deus não é injusto e Ele não se esquecerá. Mas, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Eu hoje estou um pouco triste. Porque na tarde de hoje eu perdi a minha avó, a mãezinha do meu pai, que era também minha intercessora. Eu e Cristiane fomos vê-la no começo do ano. Ela nos mostrou seu caderninho de oração. Meu nome estava lá. Amanhã eu vou para São Paulo bem cedo. Até vou me ausentar aqui do final do culto, sair um pouco antes, para poder estar lá, descansar um pouco ainda à noite, viajar bem cedo. Deus já levou meu pai, que também era um intercessor. Minha mãe, minha mulher, minha outra avó vão ter que fazer hora extra orando por mim agora. Eu louvo a Deus no dia de hoje pela minha avó, porque morreu na fé. Morreu na fé. Morreu crente toda a vida. Morreu dizendo, por exemplo, eu não entendo porque é que Deus levou um filho meu antes de mim, mas eu confio e sempre confiarei nele. Morreu orando todos os dias, por todos que ela conhecia. Morreu lendo a Bíblia todos os dias e sempre aprendendo algo novo da palavra de Deus. Isso me faz pensar que cada vez menos a gente pode se encantar com quem está começando bem. A gente se encanta mesmo com quem termina bem. Começar bem não é difícil. A última síndrome que eu acho que é uma ameaça à vida cristã é a síndrome do coelho. O que é a síndrome do coelho? Coelho aqui não é
o animalzinho tão bonitinho que a gente conhece, mas é a personagem da história O Coelho e a Tartaruga, uma fábula de Esopo que foi recontada por La Fontaine. Você conhece essa história. O coelho ria-se da tartaruga por causa de suas pernas tão curtas, tão grossas, tão lentas e sua carcaça tão pesada. E um dia a tartaruga, já cansada de tantas chacotas, desafiou o coelho para uma corrida, o que fez com que o coelho risse ainda mais dela. Marcaram a corrida e no dia da corrida, um trecho longo, foi dada a largada e o coelho saiu em disparada. A tartaruga, passos lentos, curtos, saiu e qualquer um que olhasse já sabia que a tartaruga não tinha chances. No meio do percurso, horas depois, o coelho olhou para trás e pensou consigo: a tartaruga não deve nem ter vencido os primeiros 100 metros. E aí resolveu dormir um pouco. Dormiu pesado, profundo, acordou com o barulho da linha de chegada e todos comemorando a vitória da tartaruga. Tentou correr ainda para chegar a tempo, mas não conseguiu. E essa é uma das histórias mais bobas que eu conheço. Contudo, ainda hoje, em provas de longa distância, organizadores desse tipo de evento contratam um atleta que não tem chances de ganhar uma prova desse tipo para correr, principalmente os primeiros trechos, num ritmo acima daquele que os outros corredores adotariam para poupar energias e guardá-las para o final. Esse sujeito é contratado pela organização para disparar no começo e estabelecer um ritmo mais forte, porque psicologicamente ele passa a mensagem para os outros que os outros estão ficando para trás. E dá-se a esse sujeito, que tem esse papel na corrida, o título de coelho. Por quê? Porque ele vai iniciar em ritmo intenso, mas muito provavelmente não vai terminar. Síndrome do coelho. A síndrome de gente que começa, mas não termina. Que começa bem, mas termina mal. A gente cansa na vida de ver gente começando bem e terminando mal. E o que realmente alegra o nosso coração é ver gente terminando bem. Eu quero muito terminar bem, irmãos. Eu quero muito chegar até o fim da minha vida, firme no Senhor. Dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Aleluia. Não desanime agora não, por favor. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja se sentindo muito sozinho, sozinha. Talvez você tenha tomado um golpe duro recentemente. Talvez a sua mente esteja cheia de dúvidas. Talvez o seu coração esteja muito machucado. Dá uma vontade de olhar para trás. Não desanime agora, não desista. Siga em frente. Vale a pena. E ao final, terá valido muito a pena. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, por favor. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.